Olá! A Bíblia diz-nos em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A jornada do cristão não é um conto de fadas, muito pelo contrário, ela é marcada por situações adversas, reviravoltas e superações. Ao mencionar a adversidade de experiências que enfrentava como o apóstolo do Cordeiro, Paulo faz uma espécie de 4 afirmações paradoxais. Em tudo, nós somos angustiados, atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Que tremendo este pensamento do apóstolo Paulo. Paulo estava a ser acusado, perseguido, foi preso, mas mesmo assim ele não desanimou. Nós vemos que às vezes questionamos Deus porque estamos desanimados, enfrentamos algumas lutas, algumas tribulações, mas devemos ficar firmes sempre na certeza de que tudo vai passar. Muitas vezes não agradecemos, só vemos as dificuldades, mas devemos parar para pensar que tudo tem o seu propósito e que tudo contribui também para o nosso crescimento. O objetivo muitas vezes das aflições externas é que nós podemos aprender aqui de alguma forma existe uma intenção por trás dessas aflições externas. Por um lado, Satanás usa para nos conduzir a uma vida derrotada, caracterizada pela angústia, pelo desânimo, pelo desamparo e pela destruição. A tribulação, para conduzir à angústia. A perplexidade, para conduzir ao desânimo. A perseguição, para conduzir ao desamparo. O abatimento, para conduzir à destruição. No entanto, nós podemos ver algumas reações desejadas diante das aflições externas. Por outro lado, nós vemos que o apóstolo Paulo nos ensina a ter 3 reações que nós devemos ter diante das aflições externas que nos ajudarão a manter firmes nos propósitos do Senhor. Em primeiro lugar, não desanimar. O homem interior deve ser renovado dia a dia. Encontramos no versículo 16 deste mesmo capítulo. Focar naquilo que também nós não vemos. Valores externos em contraste com os valores temporais. Versículos 17 a 18. Focar o viver na visão de fé. Atentar para as coisas que se não veem. Tu sabes aquilo que acontece com uma pessoa que não conhece os segredos de uma vida poderosa? Quando surgem as tribulações, cai. Quando se vê perplexo diante de uma situação difícil, desanima. Quando começa a ser perseguido na escola, na vizinhança, desiste e atira-se para o chão. Quando está com a alma abatida, já se sente pior gafanhoto da terra. Mas Paulo continua, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O que ele estava aqui a querer dizer é que às vezes sou atribulado, mas não deixo que a angústia tome conta de mim. Fico perplexo, mas não me deixo desanimar. Sou perseguido, mas não sou desamparado. Meu coração fica abatido, mas ninguém me pode destruir. E então começa aqui o segredo de uma pessoa que não desiste nunca. Aqui começa o segredo de uma pessoa que tem realmente uma vida poderosa. Que forte e persistente foi o apóstolo Paulo, porque ele disse, quando as situações estão além das minhas forças, eu não desisto. Quando elas estão além da minha capacidade, eu também não desisto. Quando estão impossíveis, eu não desisto. Observamos então, nesta afirmação do apóstolo Paulo, um interessante contraste entre a fraqueza, não é? A fraqueza do homem e o poder de Deus que capacita a superação. Embora passasse por tribulações, por dificuldades, Paulo não tinha sido derrotado. Apesar de eventualmente se cercar de dúvidas e de incertezas, elas não o desanimavam de cumprir a missão. A constante perseguição que ele sofria apenas evidenciava que ele tinha verdadeiros amigos na comunidade cristã que o amparavam também no seu sofrimento. Ainda que fosse ferido na batalha, ele não era destruído, pois Deus
o sustentava com o seu poder soberano. Oramos? Obrigado, Pai, porque apesar das dificuldades, apesar das tribulações que nos podem fazer assolar a nossa embarcação, nós podemos confiar em Ti, porque sabemos que o Teu poder nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas e nos ajuda a vencer as dificuldades que temos de vencer na nossa vida. Abençoa aquele que me está a ouvir, que me está a ver nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos anime, nos fortaleça no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor o abençoe e o fortaleça no seu poder, na sua palavra.